Então, em nome do Senhor Jesus, vem aqui, pastor Elilde. Eu sei que seu coração é terra boa para a palavra de Deus, tá bom? E o que nos sustenta, irmãos, no dia mal, é o que você sabe a respeito de Deus. Amém? É o que sabemos a respeito dele. Isso que nos guarda no dia mal. Então, em nome do Senhor Jesus, vamos aprender nesta noite da palavra de Deus. A paz, irmãos. Então, nessa noite, eu gostaria de encerrar este seminário sobre as dimensões espirituais, e hoje eu quero falar sobre a vontade de Deus nas dimensões espirituais. Amém? E preste bastante atenção, porque Deus não fala, não move em nossas vidas até que a gente compreenda aquilo que Ele quer fazer. Então, se temos em nossa mão uma palavra, a palavra escrita, ela precisa ser compreendida. Ela precisa ser entendida de maneira espiritual. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Colossenses. No versículo 9, eu quero ler somente o versículo 9. Hoje eu vou pregar sem o esboço. Será? Colossenses capítulo 1, versículo 9, é uma palavra do apóstolo Paulo à igreja situada na cidade de Colossos. Tá bom. O texto diz assim: por este motivo, também nós, desde o momento em que soubemos deste fato, igualmente não deixamos de orar por vós e de suplicar que sejais cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Um texto muito rico. Não, pode deixar esse aqui. Não sei se a bateria vai durar. Se a bateria vai aguentar. Então, vamos lá. Um texto muito rico, mas que tem três verdades que eu quero compartilhar com a igreja. Feche teus olhos, amém? Pai, obrigada pela tua palavra, Senhor, que tem sido ministrada desde a abertura do culto, através dos louvores, das palavras proféticas que foram lançadas sobre este povo. Ó Espírito Santo de Deus, toma a nossa mente, a nossa vontade, ó Deus, ao trono da Tua graça, para que possamos, Senhor, ter o nosso coração receptivo para receber a Tua palavra, que é capaz de transformar as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém? E, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele está falando aqui com a igreja que ele está empenhado em orar por eles. Mas não é porque esses irmãos precisam de resolver algum problema na justiça, ou porque eles precisam de oração pela família, nem mesmo pelas suas enfermidades. O texto diz que Paulo, ele quer se empenhar em orar por essa igreja, para que eles sejam cheios do conhecimento de Deus. Só que quando você lê o texto, você observa que o conhecimento da vontade de Deus, ele vem acompanhado da sabedoria e da inteligência espiritual. Na minha versão, na versão que eu escolhi, diz assim: e de pedir que sejais cheios do conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e
inteligência espiritual. Então, de cara, o apóstolo Paulo, ele está falando aqui que a maneira de você conhecer a vontade de Deus não estará pautada em coisas humanas. Não é na sua capacidade, não é na sua inteligência, porque ele fala de sabedoria espiritual e inteligência espiritual. Então, um crente que se apoia na questão de que não compreende, não sabe qual é a vontade de Deus, pelo fato de que ele não tem muito entendimento, ele não tem uma formação, ele não tem uma compreensão, ele não tem muita inteligência, o apóstolo Paulo joga aqui por terra. Ele está dizendo, vocês precisam ser cheios do conhecimento da vontade de Deus. Irmãos, conhecer a vontade de Deus já é difícil. Agora, ser cheio dela é mais difícil ainda. Mas o apóstolo Paulo diz, mas há um segredo. Vocês precisam ter inteligência espiritual e ter sabedoria. E quando eu estava preparando a ministração, eu perguntei, meu Deus, como um crente pode ser cheio do conhecimento da vontade de Deus? Você já parou para pensar nisso? Porque você quer a vontade de Deus para algumas coisas na sua vida, algumas decisões. E você tem encontrado dificuldade, não tem? Tem. Agora, como ser cheio do conhecimento? Não é fácil, irmãos. É difícil. E as Escrituras nos mostram que para que nós sejamos cheios do conhecimento da vontade de Deus, nós precisamos de ter 3 atitudes. A primeira atitude é buscar em Deus. Aqui em Colossenses capítulo 3, versículo 1, o apóstolo Paulo diz, buscai as coisas que são lá de cima, lá do alto, onde Cristo está assentado à destra de Deus. É uma verdade. Você não vai buscar a vontade de Deus em coisa dessa terra. Você está enganado se você está buscando assim. A segunda verdade é que a vontade de Deus, além de ser buscada, ela tem que ser compreendida. Pastora, será que um crente pode se esforçar tanto e ele consegue chegar na presença de Deus? Ele consegue romper. E aí ele começa a buscar e toma conhecimento da vontade de Deus. E pode acontecer desse crente não compreender? Pode. Então não basta buscar. Você vai ter que compreender essa vontade. O apóstolo Paulo, em Romanos 12, versículo 2, ele diz, portanto, não sejais tolos, insensatos. Eu dei o versículo que eu dei está errado, mas o texto aqui está certo. Portanto, não sejais insensatos, mas procurem compreender qual seja a vontade do Senhor. Então não adianta você pedir para Deus revelar a vontade dele, se você não está disposto a entender, a compreender. Terceiro, a vontade de Deus, ela tem que ser discernida. Eu já falei isso, irmãos. Se você soubesse resolver os seus problemas, você já tinha resolvido. Você nem precisava orar. Quando a gente pede oração, quando a gente faz um jejum, quando a gente entra numa busca, é porque o bicho está pegando. A gente está ficando maluco com aquela situação. O negócio está envolvendo a gente de uma maneira que você sabe que você ou resolve ou resolve.
Então, além de buscar, além de compreender, você vai ter que discernir. E são atitudes espirituais. E eu quero falar dessas 3 verdades hoje. Você quer compreender isso? Porque se você não quer, pode começar a dormir agora, porque não me incomoda. Mas se você quer, preste atenção, irmãos. A primeira verdade, a vontade de Deus deve ser buscada. Mas como? Acima de todas as coisas na sua vida. Queridos, o apóstolo Paulo, em Colossenses 3, versículo 1, ele diz: buscai as coisas lá de cima, onde Cristo vive, assentado à destra de Deus. Se está em cima, se está em Deus, vai exigir de você esforço, não vai cair de bandeja no seu colo. Um relógio de oração não vai resolver, pode abrir o caminho, mas também não vai resolver. Porque tem que ser uma busca intensa, tremenda, precisa ser um esforço. Pastora, por que a vontade de Deus, ela está em cima e ela não está nas coisas dessa terra? Irmãos, o Senhor Jesus ensinou isso, que a vontade do Pai seja feita na terra, assim como ela está estabelecida no céu. Todas as questões da terra relacionadas com a nossa vida, 100% de certeza, não estão na vontade de Deus. Elas vão estar do momento em que a gente começar a orar. É por isso que quando você está no caminho de uma bênção, de uma realização, de uma conquista, muitas das vezes Deus leva você por um caminho estreito. E por que Deus faz isso? Porque a bênção é dessa terra, a conquista é dessa terra, as premiações, as congratulações, é tudo dessa terra. Mas para glorificar a Deus, a vontade de Deus tem que ser feita ali. E aí Deus nos aperta, Ele começa a fazer ajustes para que a vontade dEle, que já está estabelecida no céu, ela se manifeste na terra em todas as questões da nossa vida. Você está entendendo? Querido, mas qual é o problema da maioria dos crentes? É que a maioria dos crentes não estão dispostos a viver a vontade de Deus em todos os detalhes da sua vida. Para dizer a verdade, irmãos, e eu já passei da fase da idade de ficar floreando pregação, vou dizer uma coisa para você: os crentes só querem a vontade de Deus naquilo que está dando problema para eles, naquilo que está incomodando eles. Porque naquilo que na cabeça deles está tudo bem, eles nem oram para a vontade de Deus. Você quer um exemplo? Quando é que um casal ora pelo seu casamento? Quando o bicho está pegando. Quando eles estão brigando. Quando estão se desentendendo. Sim ou não, irmãos? A maioria das vezes eu posso dizer, sem errar, 100% das vezes, os crentes só vão buscar a vontade de Deus quando eles encontrarem uma encrenca no caminho. Porque senão eles vão do jeito que eles acham que tem que ser. Do jeito que eles acham que podem viver. Irmãos, buscar a vontade de Deus significa que você vai ter que se esforçar, que você vai ter que pagar um preço, que você terá de buscar incessantemente. E o pior eu vou falar agora.
Você pensa que a revelação da vontade de Deus para a sua vida está lá, é como um supermercado. E a hora que você sente a necessidade, aí você vai lá e pega e compra. Não, irmãos. O profeta Isaías diz: buscai o Senhor. Pode falar alto, Gil. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Onde você encontra o Senhor, você encontra a vontade dele, mas tem um tempo. Isaías diz: buscai o Senhor enquanto você pode achar. Porque poderá chegar um tempo que você não vai achar. Hoje é um tempo em que você vai achar. Você está bonitinho, sentadinho aí. Talvez você não esteja sentindo dor nenhuma. Alguns irmãos estão em casa porque estão com dor, ou dor da febre, ou dor de cabeça, ou dor no corpo. Mas você está tendo o privilégio de estar sentado aí. E a vontade de Deus está nele. E você pode buscar, mas não vai ter essa oportunidade o tempo todo, porque a Bíblia diz que enquanto você pode achar. Será que é Ele que vai se restringir a não nos abençoar, irmãos? A não revelar para nós a sua vontade? Não, queridos. Porém, quando nós temos a atitude de procrastinar a busca da sua vontade para a nossa vida, com esse comportamento, nós estamos declarando que ela não tem tanta importância assim. E enquanto a vontade dele está ali, nele, no céu, e eu estou vivendo as minhas realidades aqui na minha vida na terra, ele está esperando, mas não o tempo todo. Pastor, aí o que pode fazer essa porta da oportunidade? O que pode fazer com que eu perca esse tempo em Deus? O próprio profeta Isaías diz que o nosso Deus não está com os ouvidos fechados, nem com as mãos encolhidas, para que não possa nos abençoar. Mas os nossos pecados nos separam dele e nos impedem. Você pensa de verdade que, enquanto vive a sua vida do seu jeito, sem buscar a vontade de Deus, você está agradando a Deus? Porque se eu não estou buscando a vontade de Deus, eu estou fazendo a vontade da minha carne. E se eu fizer a vontade da minha carne, eu vou tender para o pecado. Nós cantamos um louvor aqui muito antigo da harpa cristã. Então minha alma canta a ti, Senhor. O Espírito Santo falou no meu ouvido: a alma não canta, a não ser que ela esteja dominada por um espírito que já está rendido ao Senhor. A sua alma reclama, sua alma murmura, sua alma não tem agradecimento, a sua alma tem dificuldade para se lembrar das bondades do Senhor, ao ponto do salmista dizer: por que está abatida a minha alma? Aquieta-te, ó minha alma. Por que estás abatida? A nossa alma não canta ao Senhor, irmãos. Então minha alma canta a ti, Senhor. Poucos crentes
crentes podem declarar esse louvor. O crente que canta declarando esse louvor, ele tem que ter a alma dele, a sua carne crucificada com Cristo. Ele tem que ser um crente que ouve a voz do Espírito Santo. Ele tem que ser um crente que se sacrifica, que paga o preço, que sofre muitas das vezes o dolo e a afronta para que a vontade de Deus seja feita na vida dele. Esse crente sim pode cantar. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu. Segunda verdade, no conhecimento da dimensão espiritual da vontade de Deus. A vontade de Deus, ela precisa ser compreendida. O Salmo 103, versículo 7 diz: Ele fez conhecer os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor, Ele tem interesse em fazer conhecer, com que seu povo conheça, irmãos, quais são os seus caminhos, quais são as suas vontades. Em outras palavras, Israel viu o que Deus estava fazendo e Moisés entendeu. Aí está o problema de muitos crentes. Pastora, ore por mim. Pastor, ore por mim. Obreiros, orem por mim. Porque eu quero que Deus faça a sua vontade no meu trabalho, na minha família, nas minhas finanças, nas minhas compras, nos meus investimentos. Se Deus fizer a vontade dele como Ele quer, Ele vai começar a fazer ajustes. O texto aqui no Salmo 103 diz que Ele fez conhecer os seus caminhos a Moisés. Irmãos, não basta sair do Egito. Não basta ter um Deus que te livra da mão de Faraó. Não basta ver os milagres, as maravilhas das 10 pragas do Egito. Não basta ver Faraó, seus cavalos e cavaleiros sendo afogados no Mar Vermelho. Não basta. Você tem que compreender o que Deus quer com tudo isso. O que Deus quer quando Ele te dá um livramento. O que Deus quer quando Ele te abençoa financeiramente. Quando Ele te dá um dom. Quando Ele te dá um ministério. O que é que Deus quer, irmãos? O texto diz que Ele fez com que Moisés conhecesse, compreendesse, entendesse o porquê e o como Deus estava agindo. Tem crente que não entende nada, se apavora, sai murmurando, reclamando, não compreende porque Deus abriu aquela porta, porque Deus está trabalhando daquele jeito. Mas Deus, irmãos, Ele quer não apenas revelar quando você busca, Ele quer que você entenda. Havia um pastor chamado Chad Robert, e ele conta essa história. Preste atenção. Em 2016, a minha igreja passou, é o pastor narrando um fato da história da igreja dele. Em 2016, minha igreja passou por um período em que Deus podou a congregação. Algumas famílias se afastaram e foi muito difícil passar pelo processo da poda. Mas sabe o que me manteve de pé durante esse doloroso período? É que semanas antes, Deus disse que estava prestes a podar a minha igreja. Deus me revelou o que estava fazendo
e que Ele permitiria que algumas coisas acontecessem. Você sabe o que Deus está fazendo na sua vida e por quê? Você é aquele crente que Deus pode chamar você para uma conversa e dizer, ó, daqui a 2 semanas, daqui a 1 mês, no próximo ano, na próxima semana, daqui a algumas horas, eu vou fazer isso, isso e isso na sua vida. Mas você fica firme, confia, porque depois vai ter fruto. Você é esse crente? Você é esse crente que Deus pode te chamar para uma conversa e revelar o que Ele vai fazer? Porque Ele vai ter uma certeza plena que você não vai ficar descabelado, descabelada, dizendo, ó, Deus revelou, Deus falou que vai fazer isso, que vai fazer aquilo. Você é essa pessoa, você é esse crente. Porque Deus fala. Deus usa seus profetas, suas profetisas, Deus usa o altar, Deus usa a palavra, o Espírito Santo para falar. Ele fala. Deus fala, irmãos. Não importa se você creia, se você ou não. Não importa. Se você buscar a vontade dele, esteja pronto para ouvir o que ele vai dizer. E se ele disser, busque entendimento, querido. Busque compreender. Porque quanto mais você cede, quanto mais você abre o seu coração, mais confiança ele vai ter em você, de abrir os tesouros da eternidade. O apóstolo Paulo estava começando o ministério dele, e abrindo igrejas e fazendo tanta obra de Deus. Deus usou um profeta. O profeta pegou um cinto, amarrou os pés e as mãos com o cinto e disse, assim o Senhor fará com o dono deste cinto. E o dono do cinto era o apóstolo Paulo. E ele disse, este cinto simboliza as perseguições, as lutas que ele vai enfrentar por causa do meu evangelho. O que o apóstolo Paulo fez? O que você faria se Deus usasse um profeta e falasse, eu vou te dar uma empresa, mas você será muito perseguido nesse lugar? Com detalhes. O que você faria? Fala para mim, irmãos, o que você faria? A igreja chorou quando ouviu. A igreja que estava com o apóstolo Paulo chorou. Mas Paulo, ele entendia que importava sofrer por causa da mensagem da cruz de Cristo. O apóstolo Paulo sabia que Deus não era apenas o Deus que se revelou para ele no caminho de Damasco, o Deus que cegou a sua vista, mas era o Deus também que ia usá-lo de uma forma poderosa na obra missionária, mas prisões, açoites, perseguições estavam esperando por ele. O que Paulo fez? Ele recebeu o conforto da igreja e continuou fazendo a obra de Deus e não parou. Sabe como o apóstolo Paulo recebeu as instruções sobre a nova aliança? Porque nenhum dos outros apóstolos entendiam a nova aliança. Paulo foi o apóstolo chamado para a nova aliança, para pregar aos gentios. Por isso você se converteu e eu
me converti e por isso existe a igreja por causa de uma nova aliança. Deus, o Espírito Santo visitou Paulo de uma forma tão poderosa que ele desmaiou e foi até o terceiro céu. Então temos 3 dimensões de céu. O primeiro céu, que é esse céu atmosférico que você está vendo. O segundo céu, onde estão principados e potestades. E o terceiro céu, que é a presença de Deus. Paulo declara em uma das suas epístolas que ele foi levado ao terceiro céu e foi revelado riquezas para ele. Ele desmaiou numa visitação do Espírito Santo. Queridos, Deus é Deus de arrebatamento. Deus é Deus de profecia. Deus é Deus de profeta. Deus é Deus de línguas repartidas como fogo. Deus é Deus que cita a sua igreja a fazer libertação aos que estão cativos. Deus é o Deus que cura as enfermidades. Deus é o Deus que restaura famílias, restaura pessoas. Deus é Deus, irmãos. Ele não tem que pedir satisfação a teólogo nenhum. Ele não quer saber se você concorda, se você não concorda. Quem é você na fila do pão sem Deus? Quem é você na fila do pão? Ah, mas eu não concordo com cair. Pois eu caio, irmãos. Se eu estiver num culto que tem um mover, eu caio. Eu vou pular, eu vou sapatear. Eu não estou nem aí. É que você nunca me viu nesses cultos. Queridos, quem é você? Que crente você será quando Deus sentar com você, abrir o livro da sua vida diante de você e detalhar para você o que Ele vai fazer com a sua família, com seu trabalho, com seus filhos? Quem é você? Como que você vai reagir? Como um crente maduro? Ou como um crente menino, pidão e interesseiro? Porque se você está buscando a Deus, para que Deus revele a sua vontade, onde eu tenho que morar, o que eu tenho que comprar, como eu vou investir, quem eu tenho que contratar, o que eu vou estudar. Se você está buscando no Senhor o conhecimento da sua vontade, você quer que Ele revele isso para você, também tenha a mesma disposição quando Ele não apenas revelar, mas Ele quer te fazer entender o caminho por onde Ele vai te dirigir. Em 2012, eu estava orando no meu quarto. Eu dobrei o joelho na cama e eu estava ali orando. O anjo do Senhor entrou. Sabe o anjo que você sabe que ele está ali, mas você não olha para ele, que a gente não olha, né? Ele está ali, mas você não olha, mas você sabe que ele está ali. O anjo do Senhor entrou. E ele me disse: eu vou colocar você com uma outra mulher ao lado dela. Você vai conhecer essa outra mulher. Ela é uma empresária, mas ela tem a mesma coroa de pastoreio que você. E ela vai
abrir portas com o que ela vai te ensinar. E quando o anjo falou, eu não tinha a experiência de entender, o Christian vai entender o que é isso. Quando você é tomado numa revelação e você sai, você vai. Para mim, eu estava só vendo. Eu não tinha esse entendimento que, na verdade, você já não está mais ali. O anjo está te levando para ver. E você vai a lugares. E era como se eu tivesse, sabe, câmera, quando está por cima, né? Assim, sabe quando a câmera na igreja, nas igrejas, ela pega assim por cima? E eu via por cima. Igrejas lotadas. E eu falava, mas como que eu vou nesses lugares? E o anjo falou, eu vou fazer isso. E eu falei, mas e os meus filhos? Dos teus filhos, eu cuido. E o anjo foi embora. Em 2012, eu não entendia nada de batalha espiritual, a não ser o que eu lia. Libertação. E conhecemos a pastora Eliana. E naquela amizade, pastora Eliana não era empresária. Mas naquele ano o pai faleceu. E ela, como herdeira, ela herdou as empresas do pai. É muito conhecida a empresa no Brasil todo. E o que ela repartiu comigo, e eu que não sou boba nem nada, um dia ela estava ungindo alguém lá na igreja, ungindo ao ministério, eu que não sou boba nem nada, que eu não deixo para amanhã uma oportunidade, falei, pastora, a pastora vai me ungir também, pois ela derramou, o Davi, né? Ela derramou óleo, que toda lambuzada de óleo, recebi dela uma impartição de unção, de libertação e de batalha espiritual. Se você quer conhecer a vontade de Deus, você tem que estar disposto a ouvir os detalhes, porque tem detalhe. A crer nesses detalhes. Vai ter que caminhar na direção desses detalhes. Vai ter que ter o coração aberto para receber. Porque não basta buscar, precisa compreender. Para que você possa obedecer. Terceira e última verdade. A vontade de Deus, ela precisa ser discernida. Discernir a vontade de Deus significa algo sobrenatural. Porque Paulo diz, em toda sabedoria e em todo entendimento ou inteligência espiritual. Há uma pessoa na Bíblia, e aí com isso eu vou encerrar a pregação, o profeta Daniel. A Bíblia diz que Daniel e seus 3 amigos foram levados em cativeiro para a Babilônia. Como eles faziam parte de uma tribo real, então eles eram príncipes em Israel, eles foram separados para comerem da mesa de Nabucodonosor e para serem mais tarde instruídos em toda a ciência da Babilônia. Olha, um jovem, Daniel tinha 17 anos. Os outros amigos dele tinham até 16 anos, não tinham mais que isso. Daniel era o mais velho. Os seus pais ficaram em Jerusalém.
Suas famílias ficaram em Jerusalém. Eles não estavam sendo recebidos numa universidade. Eles não iam fazer o intercâmbio, querido. Eles estavam indo como príncipes, eles iam perder os nomes, eles iam perder o idioma, eles não iam poder mais adorar ao Senhor Deus, eles estavam indo como cativos para a Babilônia, adolescentes quase jovens. Pensa comigo. Esses 4 moços, eles não conhecem a vontade de Deus? Conhecem. E eles entendem. Você não encontra uma oração de Daniel e seus amigos dizendo: Senhor, por que estamos passando por isso? Estamos com saudade da nossa terra. Ah, Senhor, se somos príncipes em Israel, por que você não vê? Você não vê, querido. Eles, provavelmente quando eles foram levados cativos, eles já tinham um relacionamento com Deus. Eles sabiam que eles estavam no centro da vontade de Deus. Deus provavelmente detalhou o caminho para eles. E eles compreenderam o que Deus estava fazendo, porque em nenhum momento eles baixaram a guarda. Só que agora eles vão ter que discernir. Não basta conhecer a vontade de Deus buscando. Não basta conhecer a vontade de Deus compreendendo. Você vai ter que discernir. Porque quanto mais alto Deus te chamar, quanto maior for a tua conquista, quanto mais o Senhor quiser alargar as tuas tendas, mais você vai caminhar por lugares perigosos, entre pessoas difíceis, você vai travar guerras diretas com Satanás e seus demônios, e você terá que ter discernimento. Daniel teve discernimento? Sim. Pastora, como você vê o discernimento na vida de Daniel na prática? Irmãos, o crente que discerne a vontade de Deus numa situação difícil é aquele crente que está vendo o que ninguém vê. Ninguém está vendo, mas ele está. A ordem era: todos deveriam comer das finas iguarias do rei. Daniel discerne que ele não é apenas um príncipe em Israel, mas ele faz parte de uma nação que é santa, que é povo escolhido de Deus, e que ele não pode sentar na mesa de Nabucodonosor, comer das suas finas iguarias, porque elas eram oferecidas aos ídolos, elas estavam contaminadas, iam contaminar a vida dele. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 10, versículo 20 e 21, diz: os gentios sacrificam aos demônios e não a Deus. Irmãos, tudo que o crente pega, tudo que o crente tem, tudo que o crente em alimentos, tudo que ele consome, o apóstolo Paulo diz que deve ser recebido com ações. Só que o ímpio chama todos os demônios do inferno falando palavrão dentro da casa dele. Se deita com A, B ou C, com homem, mulher com mulher, bicho com mulher, bicho com homem. E quando ele faz isso, ele está invocando os deuses em tudo que ele tem. Nos filhos, no casamento, nas finanças, na comida. Aí vai o crente, zoiudo, interesseiro, não
quer a vontade de Deus, mas não quer discernir. Quer sentar na mesa dos grandes, mas não quer se guardar. Vai e participa. E o apóstolo Paulo diz, ele está dizendo assim, vou parafrasear para você, porque o apóstolo Paulo, ele é muito... Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. Paulo está falando, escuta aqui, irmão, vocês estão achando que tudo que tem na casa daquele teu amigo, teu parente, teu conhecido, que é ímpio, ou até de crente, que não anda com a vida no altar, mas serve mais aos demônios do que a Deus, você acha que tudo aquilo ali é sacrifício ao Senhor? Por que então você anda no carro dele, senta na cama dele, você viaja com ele, você come na mesa dele, você compartilha a sua vida, seus problemas com ele? Nós somos tolos, irmãos. Nós não somos. Depois não sabe, eu não sei, não estou conseguindo dormir. Porque eu vejo isso. É lógico. A coisa contaminada, você foi, levou para dentro da sua vida, você está andando junto, você vai no mesmo lugar. Eu não quero que sejais participantes com os demônios. 21. Você não pode beber o cálice do Senhor. Sabe o que é beber o cálice do Senhor? É comunhão. Você, crente, não pode ter comunhão com Deus se você está tendo comunhão com o demônio. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Daniel entendeu. Daniel entendeu. Ele entendeu. Não vou me assentar. Não vou comer das finas iguarias do rei. Não vou me contaminar. Ele discerniu. Mas tem crente que nem que o demônio senta no prato da salada, ele não discerne. É capaz do demônio deitar em cima de um prato. Sabe quando se fazia porco antigamente, colocava a boca do porco? Quem já viu isso? Antigamente tinha disso na roça, não tinha? Tem crente que só falta o demônio deitar e ficar com uma maçãzinha assim na boca, olhando para ele e dizer, caras, isso aqui tudo é meu, não se toca. Discernir significa não apenas ver o que as pessoas não estão vendo, mas é também entender o que ninguém está entendendo. O que significava sentar na mesa do rei? Status. Status, irmãos. Quem é que não quer ser amigo do rei? Todo mundo. Todo mundo quer ser amigo do rei. Significava privilégios, regalias. Mas Daniel sabia que iria perder a presença de Deus. Porque ele discernia, essa mesa não é para mim. Eu já disse isso para a igreja. Onde não cabe Jesus, não cabe você. Mas é uma pessoa tão boa. Quer Jesus? Não. Se não quer Jesus, querido, não cabe você lá. Para com isso. Discernir é pensar o que os outros não pensam. Todo mundo vai por aquela direção. Eu não quero contrariar. Pois Daniel foi na direção contrária. Os seus pensamentos definem as suas decisões. Provérbio diz, como imagina em sua alma, assim a pessoa é. Pensamentos definem comportamentos. Comportamentos nos conduzirão a decisões. Decisões definem destino. Ninguém tem um destino porque escorregou, porque foi sem querer, porque ninguém me avisou.
decisões foram tomadas ao longo da vida. Aí depois dá no que dá. Os outros pensaram apenas nas vantagens em sentar na mesa de Nabucodonosor. Ser o chefe, ter a fama, vantagens financeiras, os flashes nas redes sociais. Mas o prejuízo ia ser muito grande. Discernir é falar aquilo que ninguém fala. Sabe que tem crente que pensa que existe um evangelho que é tão dentro dele, sabe, o negócio é tão profundo, que ele não verbaliza a fé, ele não verbaliza as escrituras, ele não verbaliza, ele não fala das grandezas de Deus. É tudo dentro dele, o negócio é muito profundo. Você sabe que eu estou sendo sarcástica com essa expressão. Vai que tem que explicar. Falar o que os demais não falam. Daniel não só estava pensando certo, mas ele falou, querido, tudo o que ele estava vendo, tudo o que ele estava sentindo, tudo o que ele estava percebendo, que seria um grande dano no mundo espiritual, não ficou só para ele. Ele chamou seus 3 amigos e disse, o negócio é esse, eu não vou sentar à mesa de Nabucodonosor, eu não vou comer as iguarias dele, eu não vou me contaminar, eu vou comer apenas legumes e água e mais nada. Irmãos, o crente quer conhecer a vontade de Deus, quer que Deus detalhe a vontade para a vida dele. E ele não quer discernir ao ponto de, quando discernir todas as coisas, tomar um posicionamento falando, ai não, Deus sabe, pastora, Deus sabe das intenções do meu coração. Deus sabe, querido, mas você tem que botar para fora o que pode, o que não pode dentro da sua casa, o que deve e o que não deve dentro do seu casamento, o que você espera dos seus filhos, o que você quer do seu ministério, da sua vida futura. Você tem que verbalizar. Eu não sei se você vai ter o privilégio de ter 3 amigos espirituais que digam, estamos juntos. Isso aí é estar junto. Estamos juntos, Daniel. Aconteça o que acontecer, a gente vai fechar com você. Você não pode ser um crente e conhece a vontade de Deus, que Deus está dando a você a compreender a vontade dEle, que você está discernindo todas as coisas no que diz respeito à vontade de Deus para a sua empresa, no seu trabalho, na sua família, na sua vida pessoal, e você não pegar esse conhecimento e não determinar comportamentos, situações, e começar a dizer, gente, o negócio é o seguinte, eu não sei vocês, mas vai ser assim, 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 assim. Ou você está jogando tudo para a conta do Senhor? Pastora, eu estou orando para o Espírito Santo trabalhar no coração dela. O Espírito Santo não precisa nem que você ore. Ele vai trabalhar porque é a função dele. João capítulo 14. O Senhor Jesus declara que o Espírito Santo é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Aquele seu familiar que está com o coração vazio, o coração fechado, longe dos caminhos do Senhor, não se preocupa não, o Senhor vai ter um encontro, o Senhor vai convencer que está errado. Mas isso não justifica, não nos deixa numa situação em que nós não vamos pautar decisões, comportamentos que Deus já tem revelado. De que adianta Deus revelar a vontade dEle para o seu casamento, para a sua vida, para o seu ministério, para a sua família, se você não sabe fazer nada com esse conhecimento?
Se você depois joga tudo na conta do Espírito Santo, diz, o Espírito Santo, pastora, ele vai falar com meu marido. Pois se ele não falar, eu falo, irmãos. Se ele não falar com meus filhos, eu vou falar, porque eu não sou lerda, não sou cega. Eu moro numa casa, eu sou mãe, eu estou certa, eu estou errada, eu sou a mãe, e ponto final, eu falo e acabou, irmãos. Você está entendendo, querido? Porque o tempo não está a meu favor. Vai chegar uma hora que eu vou buscar a vontade de Deus, eu vou buscar o Senhor e eu não vou encontrar, porque o tempo passou. Não deixe o tempo passar para o seu casamento, não deixe o tempo passar para a sua família, para a sua empresa, para a sua finança, para o seu ministério. Não deixe o tempo passar, porque o tempo vai passar. E não adianta fazer como Esaú, que chorou amargamente, mas não pôde. Passou o tempo, passou a oportunidade. Colossenses capítulo 1, versículo 10 diz: e isso eu falo para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, e em tudo possam agradá-lo. Tem como viver de forma digna como um crente sem saber a vontade de Deus? Não tem, irmãos, não tem. Frutificando, o crente tem que frutificar em toda boa obra, em tudo que ele vai fazer. Não é ser perfeito, que ninguém aqui é anjo, não. É frutificar em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Irmãos, você só tem uma vida. Se você não vivê-la dignamente, ninguém vai poder viver. Eu ouvi uma pessoa dizendo, essa pessoa perdeu vários familiares. Perdeu, né? Um fica velho, morre, perdeu mesmo, assim. E a pessoa muito triste. E eu comecei a pensar, meu Deus, por que a psicologia, né, ela diz que o luto, ele leva um tempo, leva meses. A saudade não acaba, né? É eterna, é para sempre. Eterna não, que ninguém vai ficar com saudade no céu, para com isso. É eterna nessa terra. Na eternidade, não. Por que as pessoas, os crentes, demoram a se recuperar? Sabe o que o Espírito Santo me ensinou? Sabe por que você perdeu? Quando eu falo perder, é perder para a morte. Não é perder, sabe, para o mundo, perder para a morte. Estou falando de quem ainda está sofrendo. Aquele seu amigo, aquele seu familiar que você perdeu e que você sente, que de vez em quando você lembra e aquilo te causa dor, sofrimento, transtorno. Sabe por que você perdeu? Você já fez essa pergunta? Já fez? Por que eu perdi essa pessoa? Você já fez? Por que eu perdi? Você perdeu porque essa pessoa estava vivendo a vida dela. Porque se ela estivesse vivendo a sua, quem estaria morto é você. Viu? Se a pessoa estivesse vivendo a sua vida, a sua, era você que estaria morto. Porque Deus tem os nossos dias determinados. Ninguém vai viver a vida de ninguém. Então, por que eu perdi? Porque aquela pessoa estava vivendo a vida dela, dentro do tempo que Deus determinou para ela. E por quê? Por que eu perdi? Porque se aquela pessoa estivesse vivendo a sua vida, você estaria morto. Então, por que você quer viver a vida daquela pessoa? Para você viver a vida de quem morreu, você tem que morrer. Isso cura qualquer pessoa. Então, irmãos, vamos entender que nós temos uma única vida, que nós temos uma única oportunidade,
Ao invés de você estar preocupado com quem partiu, com quem foi, com quem Deus levou, ao invés de você ficar fazendo uma retroalimentação de luto, de sentimentos e de perdas, o tempo está passando para você. Viva a sua vida dentro do propósito de Deus. Paulo está dizendo, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Você está entendendo? Pare de chorar. Pare de chorar. Você não pode viver a vida do seu cônjuge. Você não pode viver a vida dos seus filhos. Você não pode, querido, você não pode. Cada um tem a sua vida. Se você viver a vida deles, você vai deixar de viver a sua. Não há o que fazer. Eu estava assistindo um meme, mas era uma publicação inteligente, de um moço que estava com um ramalhete de flores num cemitério. E esse moço chegou num túmulo, e ele dizia assim, eu vou dizer um nome aleatório, aqui jaz Rodolfo, um homem que morreu aos 30 anos, mas foi enterrado aos 80. Aí eu pensei, nossa, esse corpo ficou, não é? Aí depois você continua assistindo esse meme, aí o rapaz fala, ele não aprendeu a dizer não. Viveu o tempo todo a vida dos outros. Ele morreu aos 30 anos de idade. Só que o corpo dele foi enterrado aos 80, porque ele não viveu mais a vida dele. É isso que você quer? É isso que você quer? É? Você quer ser enterrado aos 17, aos 20, aos 25, aos 50, aos 40, aos 46, aos 60, aos 70? Será que você não já se enterrou? E o que está aí é só um corpo, é uma carcaça, mas você já está morto faz muito tempo. Fique de pé, porque nessa noite o Senhor nos chama a vivermos de forma digna, compreendendo a vontade dEle para a nossa vida. Sendo aquele crente que Deus vai chamar junto e vai detalhar. Vai detalhar as coisas. Vai abrir a sua história. E vai dizer, olha, eu vou dirigir você por aqui, por ali. Vai acontecer isso aqui, mas fica firme. Você tem que ser esse crente. E que vai andar em discernimento. Para não ser humilhado, para não passar vergonha. E viver, irmãos, não vale a pena uma vida que a pessoa não está vivendo. A vida que você tem vale a pena ser vivida, porque você tem o Espírito Santo, Ele é a tua alegria, Ele é a tua graça, Ele é a tua força. Não vale a pena ser enterrado com quem não quer Jesus, ou com quem já morreu, ou com quem não quer te compreender. Não se enterre, irmãos, junto. Deus tem grandes coisas. Existe uma mesa de Nabucodonosor que está posta nesse mundo cheio de iguarias. E o Senhor Jesus orou por nós, dizendo, Pai, não peço que os tires do mundo, mas o Senhor os guarde do mal. O Senhor Jesus declarou, eu venci o mundo e vós também vencereis.
Deixo-vos a minha paz vos dou. Não é a paz que o mundo dá, porque a paz que eu dou ninguém pode tirar de você. Isso é uma vida de crente digna. Não é um crente meia boca. Não é um crente que qualquer coisa fica desesperado, não sabe a vontade de Deus. Isso é uma vida digna de um crente que é como Daniel e seus amigos, ainda que sendo levado para o cativeiro, ainda que sendo um príncipe na presença do Senhor, o Senhor foi com ele. Porque se tem uma coisa que Daniel não fez, chorar pelo que passou e chorar por quem ficou lá atrás. O povo de Deus chorou. Existem salmos na Bíblia que são os choros e os lamentos do povo de Deus quando estava na Babilônia. Eles choravam com saudade. Abriu vaga para governador da Babilônia. Quem fez a inscrição e passou no concurso? Daniel. Não vou não, pastora, não vou, porque minha família ficou lá, meu pai, minha mãe. Eu fico pensando nos cânticos de Israel. Querido, ele meteu a cara, estudou, passou. Era governador sobre províncias. A Bíblia diz que Daniel tinha um espírito excelente. Quando eles passaram pela auditoria, quem que recebeu nota 10? Daniel e seus amigos, só comendo legumes e bebendo água. Porque, somos príncipes. Então, Deus tem um propósito. Somos príncipes. Então, o Senhor vai ser conosco. E profetizou, foi profeta. 3 reinos. O reino da Babilônia, depois veio o reino da Pérsia, depois veio o reino da Síria. Um reino foi destruindo o outro e aquele próximo rei assumindo. E Daniel, quem tem espírito excelente, quem passou no concurso ao invés de ficar reclamando da vida, quem abriu a empresa, quem foi estudar, quem está se dando a cara para bater numa Babilônia feroz como é esse mundo, permaneceu. Entra governo e sai governo. E quem tem espírito excelente está ali, governando, está governando sua família. Ai, porque os jovens, é a geração que é a Z, agora qual que é? É a Z? A geração Z, o povo fala na escola, ai, porque essa geração Z, a minha não, meus filhos não, eu tenho 2 homens. Esses 2 meninos colocavam uma mochila nas costas às 6 horas da manhã, tirava, parecia até tartaruga, tirava a mochila às 11 horas da noite, saía de uma escola, ia para outra, de uma escola, ia para outra. Teve concurso público, esse garoto, 5.000 inscritos só para a vaga dele. Esse garoto passou em 41º, porque só tinha 3 vagas. Eu falei, faz a prova. Fez a prova. Está lá. Levi, na pandemia, pagou 3 vans. E ele é menino de caráter. E aí foi tudo online. Ele falou, mãe, eu vou honrar os pirueiros. Ele ficou 6 meses pagando. Esses homens não têm de onde tirar o salário. Eu vou pagar van por 6 meses. Ele pagou van por 6 meses. Ele ficou 6 meses sem comprar uma roupa para ele. Ele pagou a van dele, as vans, por 6 meses. Deus quer que você pare de olhar e que você comece a governar. Você pode governar. Porque se tem uma pessoa para quem Deus vai falar a vontade dele para a sua vida, é você.
Se tem uma pessoa que Deus vai ungir com poder para fechar a boca do leão, para ser lançado na fornalha, e o quarto homem está ali com você, essa pessoa é você. Se tem uma pessoa que vai prevalecer, não importa o governo que sobe, o governo que desce, essa pessoa é você. E assim como Daniel está registrado para todas as gerações, o teu nome, como o nome de um justo, será manifestado em testemunho para a glória de Deus. Eu quero encerrar este seminário repartindo com você uma unção de governo. Irmãos, nós somos várias realidades aqui dentro da igreja e os que estão nos seus lares. Talvez você tenha perdido as rédeas em algum momento da sua vida. Seja na finança, seja no casamento, seja na empresa, seja na família, seja no ministério. Mas nessa noite, Deus vai dar a você uma unção de governo. Você vai tomar as rédeas da sua vida novamente. Você vai colocar tudo num prumo, porque o apóstolo Paulo falou para Timóteo, para com essa covardia, porque o Senhor tem nos dado espírito de ousadia. Eu não vou ungir você, mas eu estou ungindo as minhas mãos. E eu acredito na impartição espiritual. E eu quero impartir sobre você uma unção de governo. Que você vai usar essa unção de governo nas áreas da sua vida onde você vai precisar. Fecha teus olhos, em nome do Senhor Jesus. Pai, coloca fogo nas minhas mãos, que esse irmão sinta neste momento o fogo de Deus. Há um fogo de Deus aí na tua mão. A tua mão está queimando, assim como a minha mão está sendo aquecida pelo poder de Deus. Receba aí na tua mão uma unção de governo, uma unção de domínio, uma unção onde você vai governar novamente a tua casa, a tua família, os teus negócios. Em nome do Senhor Jesus. Oh Espírito Santo, sopra neste lugar. Em nome de Jesus. Oh, em nome de Jesus. Receba, 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 receba. Receba, receba essa impartição de governo. Toda covardia, todo medo, toda timidez, em nome do Senhor Jesus, eu expulso nessa hora da tua vida. Receba este óleo fresco, o óleo que é derramado sobre a tua cabeça, escorre pelos teus ombros, em nome do Senhor Jesus. Receba este óleo que desce do alto, este óleo que desce da presença de Deus. Receba, receba, receba em nome de Jesus. Rabashuri canta rabaxerebas, remanchou rabas.